26 e 27. Tiago é mais para o fim da Bíblia, antes de João, depois de Hebreus. Perfeito. Acharam? Acharam? Então vamos ler junto, 2 versículos. Tiago capítulo 1, verso 26 e o verso 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te louvo, te agradeço, Pai, pela porção da Tua Palavra e pela eficácia da Tua Palavra, a maneira como ela tem operado nas nossas vidas, a maneira como ela tem nos salvado, a maneira como ela transforma o nosso viver, a maneira como ela ilumina o nosso pensamento, o nosso entendimento. Senhor, que essa noite seja uma noite da revelação do Senhor, uma noite da revelação da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor para com a nossa vida. Que o Senhor nos ensine a caminhar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo o poder do Evangelho. Senhor, obrigado por essa noite, que seja a noite de salvação, seja a noite de santificação, seja a noite da unção do Teu Espírito agindo e operando através e nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela vida de cada um presente, eu intercedo por cada um, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que eles possam sair daqui tocados, ó Pai, com a experiência de serem realmente agraciados por Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e consagramos esse tempo ao Senhor, pedimos que o Senhor guarde, que o Senhor sempre esteja nos amparando e todo o levante de todo o mal, que o Senhor realmente venha a desfazer em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago, ele se preocupa, o apóstolo Tiago, ele se preocupa, a gente viu já um pouco isso sábado passado, ele se preocupa em demonstrar, em caracterizar, em deixar bem claro aquele que sua religião é pura e verdadeira e aqueles que a sua religião é vã, é falsa. Você vê aí o texto, ele fala que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã, ou seja, a sua religião é inútil, é falsa, ela não serve para nada. Ele fala daqueles que a sua religião não serve para nada, é inútil. E depois no verso 27 ele diz: a religião pura, a religião verdadeira, a religião sem mácula. Depois ele começa a caracterizar. A carta de Tiago, ela é na verdade exatamente isso. Ele fala sobre isso, ele fala sobre esses dois grupos de pessoas que supõem ser religiosos. E dentre estas pessoas que supõem ser religioso, há dois grupos: daqueles que a sua religião ela é verdadeira, pura, e aqueles que a sua religião ela é vã, ela é falsa, é um engano, engana a si mesmo. Então a gente está vendo um pouco sobre isso, a gente está caracterizando um pouco sobre isso. Sábado passado a gente viu algumas características destes dois grupos de pessoas, e hoje a gente vai continuar. Mas antes, só lembrando, religião no termo original, na palavra, nos originais, nos escritos de Tiago, palavra grega treskeia, não sei falar grego direito, mas acho que é mais ou menos isso. Treskeia denota reverência ou adoração expressada em atos rituais e de serviço. Também pode ser traduzido por ritual, rito ou culto. Então, religião no original, no grego, nos escritos originais de Tiago, que significa é aquela reverência, aquela adoração, por Deus,
expressada, que é expressada em atos rituais ou de serviço, né? Cultos. Então, quando a gente presta culto a Deus, expressando, né, a nossa adoração, a nossa reverência, isso é, na ótica de Tiago, no original, é religião. Então, está relacionado a isso. Então, dentro dessa ótica, tem aqueles que a sua religião ela serve, ela é pura, ela é verdadeira, e tem aqueles que a sua religião ela não serve para nada, ela é inútil, ela é vã. Então vamos lá, isso é só uma introdução, vamos dar uma olhada então, voltar já agora, a gente vai ver hoje da sexta à nona característica desses grupos, tá? A gente já viu algumas sábado passado, se você quiser tem lá na internet o estudo, eu também posso passar para você por escrito. Vamos lá agora, Tiago capítulo 2, verso 1 ao verso 11, alguém lê para mim, por favor. Tiago 2, verso 1 ao verso 11. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratar-lhes com diferença o que tens os trajes de luxo, eles disserdes: tu assentar-te aqui em lugar de honra, e disseste ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo dos estrados dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes tomando de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezardes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo ouvidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todo. Portanto, aquele que diz: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens ser transgressor da lei. Bom, esse, como toda carta, é uma porção do texto de Tiago que ele caracteriza também os dois grupos. Aqui, novamente, a gente vê as qualidades tanto daquele que a sua religião é pura e verdadeira, como daqueles que a sua religião é vã. Vamos começar por aqueles que a sua religião é pura. Dá uma olhada aí no texto e tenta identificar para mim. Quem são aqueles que aí neste texto, nessas características, eles são considerados por Tiago e pela palavra de Deus aqueles que têm religião pura? Mas ele usa uma outra expressão, ele caracteriza de uma outra maneira. Tenta dar uma olhada aí e ver o que você acha. De fato, sim. Mas ele está caracterizando essas pessoas de uma outra maneira. Que os pobres são ricos em fé e caracteriza como próximo, né? Como seu próximo. Tá chegando perto. Não, não é, o Marcos, não é assim que ele caracteriza. Isso aí ele está dando um exemplo. Muito bem. Aquele que a sua religião é pura, segundo Tiago, ama ao próximo como a ti mesmo. Dá uma olhada no verso 8, o que ele diz? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Aquele que a sua religião pura, segundo Tiago, ele ama o próximo como a ti mesmo, né? Ele fala assim: observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei régia de um cristão é qual, gente? Qual que é a lei que rege ou deve reger um cristão? Amarás o próximo como a ti mesmo. O amor é que deve reger o cristão. O amor é a qualidade que conduz o cristão. Ela rege,
É a lei condutora do cristão, é o amor ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. É amar a Deus. Se você é cristão e se você não sabe ainda a importância de amar ao próximo, de amar a Deus, você ainda não entendeu bem o que é ser cristão. Você não entendeu bem ainda o que é essa religião pura segundo Deus, perante Deus. A lei régia é a lei mais importante. Se você pega aí qualquer pessoa que trabalha relacionada a leis, os advogados, juízes, embargadores, quando você fala de lei régia, você vai falar, ele vai dar, na cabeça dele ele vai falar, é a lei que conduz todas as outras leis. É a lei que vai influenciar todas as outras leis. É a lei maior, é a lei mais importante, é a lei que está acima de qualquer outra lei. A lei régia. E a lei, segundo Tiago, régia, é a lei maior, a lei mais que está influenciando todas as outras, qualquer outra lei, segundo Tiago, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor, né? Ou seja, o que é amar ao próximo como a ti mesmo, gente? Alguém sabe? Ou seja, em poucas palavras, eu não faço nada ao próximo que eu não faria a mim mesmo. Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não faço ao próximo nada o que eu não faria a mim mesmo. Em poucas palavras, de modo simples, o que é amar ao próximo como a ti mesmo? Repara que a palavra e o texto ele fala sobre amar ao próximo, mas não só amar ao próximo, mas amar ao próximo como a ti mesmo. Tem uma maneira de amar ao próximo. Tem gente que ama, mas não como a mim mesmo. Não como ama, mas amar ao próximo como a ti mesmo. O amor, gente, é puro. O amor é proveitoso. O amor é forte. O amor é poderoso. O amor agrada a Deus, o amor é a essência de Deus, o amor é vida, o amor é felicidade, o amor é valioso, o amor tudo se aproveita. Paulo disse a Timóteo algo incrível sobre o amor. Ele disse que o amor procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ele disse em 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, consciência boa e de fé sem hipocrisia. Da onde procede o amor? Eu te pergunto. Da onde procede o amor? Acabei de falar. De um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Tem fé com hipocrisia? Tem. Tem sim. Bastante. Vou perguntar de novo. Tem fé com hipocrisia? Não senti firmeza nesse. E vou perguntar de novo. Tem fé com hipocrisia? Tem. Mas o amor, ele procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Nós estamos falando aqui, gente, de religião pura. Religião pura tem amor. Amor que procede de um coração puro. Se a religião é pura, procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. O amor, gente, é religião pura. Religião pura é amor. Sem o amor, gente, nada se aproveita, nada se vale. O amor é o caminho sobremodo excelente. Pena que poucos andam por ele. Você sabia que o amor é o caminho sobremodo excelente? E você sabia que pena que poucos andam por ele? O amor é um dom, né? Hã? É um dom? Também. Mas é mais que um dom. É um caminho sobremodo excelente.
Quando eu falo caminho, o que vocês entendem? Uma direção que você deve seguir. Uma direção que você deve seguir. Vocês, quando vieram para cá, vocês pegaram um caminho? Vocês escolheram um caminho para vir para cá? É uma direção para chegar a um determinado ponto, né? Vocês escolheram? Sabia que é um caminho que vocês devem escolher? Se vocês querem ter um coração puro, uma vida pura, uma religião pura? Sabia? Qual é? Que amor? Que amor? Amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma escolha, isso é uma decisão, isso é um caminho. Isso é uma escolha, gente, é um caminho, é uma decisão. Não é algo que eu vou fazer aqui para você tremer. Não é. É uma decisão, é uma escolha, é um rumo que você toma. Eu optei em caminhar nesta direção. Qual? No amor. No amor a Deus, no amor ao próximo, como a mim mesmo. Quem ama sabe como deve amar. Como que eu amo? Como eu amo a mim mesmo. Então eu olho para o próximo olhando como se eu olhasse para mim mesmo. Você sabia disso? Eu penso no próximo como eu penso em mim mesmo. Agora eu vou repetir uma expressão que eu já falei aqui hoje. Pena que pouca gente tenha andado por esse caminho. Pena que poucos escolhem esse caminho. Muitos optam por outros caminhos. Há vários outros caminhos. Mas há um só sobremodo excelente, que é o amor. Então aquele que a sua religião pura, segundo Tiago, ama o próximo como a ti mesmo. Já aquele que sua religião é vã, vê aí o texto e me fala. Muito bem. Aquele que a sua religião é vã, ou seja, inútil, ineficaz, falsa, ele faz acepção de pessoas. A palavra diz assim: não tenhas a fé, olha só como ele fala, olha como o Tiago fala. Não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus, olha isso. Ele está falando de gente que tem fé no Senhor. Aonde? Aonde? Aonde que ele tem fé? Hã? Nós estamos falando de quem tem fé em Jesus? Estamos falando de quem tem fé em Jesus. Estamos falando de quem tem fé em Jesus? Estamos falando de quem tem fé em Jesus. Tiago diz: não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? Hã? Não amar o seu próximo. Muito bem! Então, concluiu muito bem. Ó, o texto nos dá, verso 2, um exemplo para esclarecer essa questão. O que é acepção de pessoas? Dá uma olhada. Ele diz assim: se portanto entrar na vossa sinagoga, a sinagoga era naquela época os locais de culto, de adoração dos religiosos, como esse aqui. Vocês estão aqui para cultuar a Deus? Vocês estão aqui para buscar Deus? Então, Sim. então vocês são religiosos, querendo ou não. A questão é saber se é puro, se é verdadeiro, se é vão. Isso aí eu vou deixar para você refletir, tá? Isso é você quem diz. Mas vocês são. Se você está aqui para cultuar a Deus, para demonstrar sua reverência e adoração a Deus de alguma forma, de alguma maneira ritual, de qualquer forma a gente tem, mesmo não querendo, a gente acaba tendo. Não é? Você acaba sendo também um religioso, você acaba se incluindo nessa história de religioso. Agora, o problema não é ser religioso, o problema é ser daqueles que a sua religião é vã, porque tem aqueles que a sua religião é pura. O problema não é a religião, o problema é que tipo de religião que você tem.
Aí eu digo de novo, cabe a você avaliar, tá? Se é puro, se é verdadeiro, tal. Bom, vamos lá. Um exemplo para esclarecer aqueles que fazem acepção de pessoa e o que é acepção de pessoa, que é característica daqueles que a sua religião ela é vã, inútil. Diz aí no verso 2: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, verso 3, e tratardes com deferência. O que é deferência? Diferença! Você trata o rico de um jeito, você trata o pobre de outro jeito. O que é fazer acepção de pessoas? Ele diz aí: fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Isto é acepção, gente. Tratar pessoas com diferença, fazer distinção. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é rico, isso aqui é pobre, esse aqui tem mais, esse aqui é abençoado, tal. Se colocar, ele diz aí, como juiz, se tornar juiz, você está julgando qual que serve, qual que não serve, qual que eu recebo, qual que eu não recebo. Estou tratando com diferença. Isso é acepção de pessoas. Acepção de pessoas é menosprezo ao próximo. Esse eu recolho, esse eu não recolho. Esse eu aceito, esse eu não aceito. Esse é bom para mim, esse não é bom para mim. Esse que você não aceita, você está o quê? Menosprezando. Acepção de pessoa é menosprezo ao próximo, não amor ao próximo. É o oposto ao próximo. Quando eu faço acepção de pessoas, eu desprezo, eu faço distinção, eu me torno juiz. Olha agora a expressão que o Tiago fala: tomados de perversos pensamentos. Olha isso. Fazer acepção de pessoas é ser tomado. Gente, olha essa expressão. O que é ser tomado? Pensa um pouco nela. O que é ser tomado? Hã? É ser conduzido, é ser... Estou tentando ver uma outra palavra. É ser cheio daqui. Eu não gosto muito da expressão que eu vou usar, mas talvez seja a mais próxima do que eu estou querendo. É ser possuído por algo. Não gosto muito dessa expressão. Ser dominado. Dominado, a melhor coisa. Dominado. O que é ser tomado? É ser dominado por algo. Aí Tiago diz que aquele que faz acepção de pessoas, ele é dominado, ele é tomado de perversos pensamentos. Isso é com certeza oposto a amor ao próximo. Isso é, segundo Tiago, pecado. Quem faz acepção de pessoas comete pecado. Tiago disse: se fazeis acepção de pessoas, cometeis, o que está dizendo aí? Pecado. Cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Gente, isso é religião vã. Se eu não amo o próximo, eu com certeza tenho uma grande chance de fazer acepção de pessoas. Se eu não amo o próximo como a mim mesmo, eu corro um grande risco de fazer acepção de pessoas. Fazendo acepção de pessoas, a minha religião é vã. Sou tomado de perversos pensamentos e cometo pecado. Por isso que é vão, é vão. Por que é vão? Por que é inútil? Tem nada com Deus, gente. Tem nada a ver com Deus. Absolutamente nada. Vocês conseguem ver o oposto das duas coisas? Vocês conseguem notar as diferenças de amar ao próximo como a ti mesmo e de ter fé? Vamos voltar, né? Ter fé, ele fala, não tenhais fé em Jesus cometendo pecado, ele está falando. Porque ele fala, não tenhais fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, fazendo acepção de pecado. O que ele está falando? Cometendo pecado. Fazendo distinção de pessoas, fazendo
Acepção menosprezando uns, aceitando outros. Geralmente, aqui o exemplo que ele coloca entre rico e pobre é muito interessante. Porque geralmente a acepção de pessoa está ligada a essas duas coisas. As pessoas olham e fazem distinção. Ah, esse aqui, isso aqui. Pela aparência. É pela aparência. Ou por interesse, né? Ou por alguma coisa que a pessoa está enxergando ali que ela, para ela, vale a pena. Para ela, né? Ela tem alguma coisa ali que interessa. Então essa aqui, hoje é a primeira característica que a gente está dando uma olhada. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre isso? Não? Então vamos ver outra. Tiago, capítulo 3, verso 13 ao verso 18. Ao longo do estudo, se vocês tiverem comentários, pode falar, viu, gente? Se tiver colocações, tenha... Capítulo 3, verso 13 ao verso 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí é confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Bom, de novo vamos começar pela parte boa, né? Vamos começar pela parte boa da coisa. Aquele que a sua religião é pura, me fala aí, o que é? O que ele tem, qual que é as suas características, o que o Tiago está dizendo aí? Caracteriza para mim aí aquele que tem religião pura, nesse texto. Ele tem uma mansidão e sabedoria dele, né? A sabedoria vem do alto. Muito bem. Aquele que a sua religião é pura, ele encontra e ele tem a sabedoria do mal. Depois vem naquele que são as qualidades, né, dessa sabedoria. Muito bem. O que é essa sabedoria do alto, gente? Pacífica, né, indulgente, tratável, Muito bem. plena de misericórdia. Olha que interessante, ele no verso 13 ele faz uma pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta, certo? Ele está fazendo uma pergunta, ele está fazendo um questionamento. Está olhando para a igreja e falando: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem é, gente? Tenta responder. Responde. É sábio, é inteligente aquele que busca e encontra esta sabedoria. Sabedoria lá do alto. Sabedoria que é o que, gente? Primeiramente, pura. Se a gente está falando de religião pura, o amor é puro, né? Coração é puro. O que mais? A inteligência, a sabedoria é pura. Gente, dá para ter religião pura e você tendo sabedoria não pura? O que você acha? Não. Primeiramente pura, depois pacífica. Vai dando uma olhada aí nas qualidades. Gente, a gente está falando aqui de sabedoria, mas na verdade o que o Tiago está mais falando aqui é de conduta. Ele está falando da conduta do cristão, ele está falando da conduta do verdadeiro cristão, daquele que realmente tem a sua adoração, a sua reverência diante de Deus, e ela é pura. Que é isso que é religião? A conduta dele é pura, ela é pacífica, ela é o que mais? O que é indulgente? Você sabe o que é? Não é indigente, né? O que é indulgente? Você sabe? Indulgente é a pessoa, aquele indivíduo que perdoa facilmente, é tolerante, é aquele que manifesta perdão com facilidade. Este é o indulgente. E ao ser indulgente, ele é caracterizado com aquele que tem sabedoria lá do alto. Aquele que tem sabedoria lá do alto é indulgente, perdoa facilmente.
Perdoa facilmente. Essa indulgente, essa definição eu peguei do dicionário. Dá uma olhada lá no dicionário. Indulgente, pra você ver o que está escrito. Perdoa facilmente. Pode falar. É interessante que todas as características da sabedoria que vem do alto são direcionadas ao próximo. São, com certeza. É conduta. Não é para você. É conduta. Não É pra conduta. compartilhar. Com certeza, sempre vai estar. Cristianismo, gente, se relaciona com o próximo. Porque qual que é a lei régia? A lei régia, ela influencia tudo. Se a lei régia é amar ao próximo, na verdade, tudo que a gente falar relacionado a cristianismo puro, ela se relaciona ao próximo. Tem gente que acha que cristianismo é aquela bolha. Eu já até brinquei com vocês. Lembra aquela vez que eu brinquei com vocês? Sai da bolha, sai da bolha, sai da bolha. O que é a bolha? É aquele local que o indivíduo entra e ele só vê ele. Né? Ele fica para todo lado que ele vê, reflete ele mesmo. Né? A bolha reflete. Ele só vê ele, ele está lá dentro da bolha. Então ele só quer ele, só pensa nele, só acha dele. Tudo é ele. Precisa sair. Para ser cristão de verdade, precisa sair da bolha. Porque tem essa relação direta com o próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Está aí. É direto. Gente, então ela é indulgente, ela é pacífica, ela é pura. E também, olha só, tratável. O que é tratável? Tem algum problema e trata. Muito bem. Plena de misericórdia. O que é plena de misericórdia? É misericórdia que não acaba mais. É muita misericórdia. Tem que ter muita misericórdia. Gente, deixa eu falar para vocês. Cristão tem muita misericórdia. Não é pouco, é plena misericórdia. É ou não é? É todo dia que a gente tem que ter misericórdia. É toda hora. É misericórdia que não acaba mais. Muita misericórdia. Temos que ter muita misericórdia. Porque Deus também tem com a gente muita misericórdia. É plena misericórdia de Deus. É qualidade de Deus. Então você aprende com ele. Deus, você tem plena misericórdia dele. Ele fala, tenho. Eu falei, então tem que ter com o outro. Estão entendendo? A misericórdia dele se renova toda manhã. É, a nossa também. Vamos ter que aprender a fazer isso. Viu? O que mais? A sabedoria do alto, né? O que mais? Bons frutos. Gente, vamos falar um pouco de fruto? Vamos falar um pouco de fruto? Sabe que a ideia da semente, né? É, dá fruto, né? Hã? Bons frutos. O que é bom fruto? Você já comeu bom fruto e fruto ruim? O que é um fruto ruim e o que é um fruto bom? Você está lá no supermercado, está lá na feira de orgânico, hoje agora a ideia é feira orgânica, só tem orgânico e tal, você está comprando coisa boa, aí você está olhando aquele monte de frutos, fala, ô, que fruto bom, o que é fruto bom, gente? Por favor, me diga, um fruto bom, o que é um fruto bom? Que não tem agrotóxico. O que mais? Não tem agrotóxico, não tem veneno dentro, né? Você come, né? Te mata o negócio. O que mais? É doce, é gostoso, te faz bem, né? Alimenta, saudável. Olha quanta coisa você pode falar de um bom fruto, olha só. Bonito por fora e por dentro. É, olha só, te faz bem, né? Por fora e por dentro. O que é um mau fruto? Tem mau fruto bonito? Tem. Gente, ó, eu tô falando pra vocês aqui agora, eu quero que vocês cheguem lá na feira, tá? Aí vocês vão olhar a feira com outros olhos agora. Vocês vão lá pra feira e falar, ih, fruto bom ou fruto ruim? Como que se avalia bom ou fruto ruim? Mais difícil. Conduta. A maldade nas atitudes. Conduta. Mas aquele que a sua religião é pura, aquele que encontra a sabedoria do alto, ele tem bons frutos. Jesus disse, pelo fruto conhecereis a árvore. Como que eu sei que a árvore ela é boa ou ruim? Pelo fruto. Como que eu conheço se o cristão é bom ou se o cristão é ruim? Pelo fruto. Como que eu conheço se a religião é pura, verdadeira ou vã, falsa, enganadora? Pelo fruto. Você sabe que tem um monte de gente olhando os frutos?
Saiba disso. Tá cheio de gente olhando o fruto. O fruto fala muito. Fruto fala muito. Sabia que fruto fala? Sabia que fruto fala? Fala. Quando você olha para o fruto, você olha para aquele fruto e fala, olha, é uma manga. Nossa, então é uma mangueira. Pelo fruto conhecereis a árvore. Você olha, você vê uma uva, você fala que é o que é aquilo? Uma vinha. Né? Você olha, vê uma sei lá, você entendeu bem a mensagem, né? Bom, gente, de bons frutos. Agora, olha o que mais. Imparcial. O que é imparcial? O contrário de ser? Parcial. O que é ser parcial? Parcialidade. O que é fazer parcialidade? Distinção. Puxa a sardinha, você for com um lado. Cuidado, hein? Puxa a sardinha. Cuidado. O que mais, gente? Tem aí? Gente, cristão não pode ser fingido, viu? Cristão verdadeiro não é fingido. Não é fingido, não. Eu gosto muito dessas pessoas. O Tiago é muito claro no que ele fala, né? Ele é muito direto. Não tem que... Gente, o que é fingido? Ser fingido? Mentiroso. Falso. Há uma expressão que o brasileiro usa também, mas os americanos usam muito mais do que falso, quando eles querem falar da pessoa sobre isso, né? Ele não fala fake. Fake ele fala muito para coisas. This is fake. Está falando de coisas. Mas quando ele fala de pessoas, ele fala two faces. Ou seja, duas caras. Fingido é aquele cara que tem duas caras. Chega dizendo assim, ai que beijo, ai como você tá, ai, precisa marcar, precisa fazer, que virou as costas, dá aquela facada com gosto. Duas caras. Vocês estão rindo? Mas você sabia que está cheio? Fingimento, cara, é um negócio terrível no nosso meio. É um negócio, eu diria que mortal. Mata o indivíduo e mata outros. Como que você ama o próximo como a ti mesmo sendo fingido? Me explica. Não ama, né? Você sabia que Jesus condena o fingimento? Está aqui, na palavra dele. Sabedoria do alto é sem fingimento. A gente não pode ser fingido, gente. Não dá para ser fingido. Se eu quero andar com Deus, isso é uma conduta errada. Essa é conduta a ser corrigida, é conduta a ser transformada, é razão para colocar a vida diante de Deus, pedir a sua misericórdia, a sua graça, perdão de Deus, transformação, falar, Deus, tenha misericórdia da minha vida, do meu ser, dessa conduta errada, eu não quero ser assim, eu quero ser diferente, porque eu preciso ser sem fingimento. Se eu quero andar com Deus, se a minha religião é pura, eu não posso ter fingimento, gente. Ser fingido, falso, duas caras. Você sabia que a Bíblia condena isso? Né? Você não sabia, né? Sabia ou não sabia? Mas condena. Cabe a nós entender isso, cabe a nós aceitar isso. Esta, diz Tiago, é a sabedoria do alto, daquele que a sua religião é pura, aquele que a religião é pura, ele encontra a sabedoria do alto. Sabedoria do alto são essas qualidades. Bom, por outro lado, agora aquele que sua religião é vã. Como que é, gente? Mas caracteriza ele aí. Aquele que é pura tem a sabedoria do alto, e aquele que é vã
Não, essas aí são as características, gente. Tem sabedoria terrena. Agora, olha só o que Tiago fala. Né? Olha como ele caracteriza isso. Tem sabedoria terrena, animal e... Olha a que gênero, e grau, e número é essa história. Gente, terrena, animal e... Tinha que ter o dedinho dele, né? Demoníaca. Mundo, terrena, animal. Olha só o nível que chega a coisa. Animal e demoníaca. Ao contrário daquele que tem a sabedoria do alto, esse tem no coração inveja e amargura. O outro tem impureza, esse tem inveja, amargura. Sentimento faccioso. O que é sentimento faccioso? Aquele cara que sente, fica querendo... Não, vem pra cá, não gosto de cara, vem aqui. Hã? Semeia discórdia. Muito bem. A palavra diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Olha, a sabedoria desce do alto. A verdadeira sabedoria. Tiago começa falando, né, quando ele está falando sobre isso, ele faz aquela pergunta: quem é entre vós sábio, inteligente? Depois ele fala da sabedoria que desce lá do alto, e ele fala: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Sabe, você conhece aquela expressão onde há fumaça, há fogo? Onde há confusão, há coisa ruim. Pode ter certeza. Onde tem confusão, tem o dedinho daquele lá, tem essa sabedoria que não é do alto, não desce do alto, é terrena, é animal, é demoníaca. Tem sentimento faccioso, tem inveja, tem ciúme, tem raiva, tem ódio, toda espécie de coisas ruins. Gente, com certeza isso é vão. Não tenha dúvida. Até a Rebeca concordou, tá vendo? Ela disse, é verdade, vamos. Você tá fome. Gente, isso é vão. Quantos estão entendendo? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Vamos ver outra. Tiago capítulo 4, verso 1 ao verso 10. Alguém lê para mim. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, convertei-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Bom, vamos lá. Começar pelo lado bom. Aquele que a sua religião é pura, me fala aí o que Tiago está falando. Quem são? Aquele que não é amigo do mundo. Pode ser. O que mais? É qualidade deles, com certeza. Que se sujeita a Deus, que se achega a Deus, Perfeito. que purifica diante de Deus, limpa o coração, que
se lamenta, se aflige, convertendo-se em Deus. Amém. Gente, aquele que a sua religião é pura, ele se achega a Deus. A palavra nos diz que Deus resiste aos soberbos. Deus tem resistência aos soberbos. Mas olha só, dá graça aos humildes. Quem são os humildes, gente? A graça do Senhor, ela se manifesta para os humildes. E quem são os humildes? Tem gente que acha que a graça de Deus ela está disponível para qualquer um. Mas o texto de Tiago diz que Deus resiste a soberbo. Ou seja, a graça de Deus, ela não alcança o soberbo. Ela alcança os humildes. Ele fala assim, mas dá graça aos humildes. É dada a sua graça aos humildes. E quem são os humildes? Aqui, na expressão aqui bíblica, no contexto bíblico, no contexto daqui de Tiago, quais são os humildes, gente? Muito bem. São os que sujeitam a Deus. Essa humildade que ele está falando aqui, não está relacionada à pobreza, à riqueza. Ele não está falando disso. Ele está falando de uma humildade em relação ao Senhor, porque Deus não quer saber se é rico, se é pobre. Mas se você se sujeita a Ele, Ele diz assim, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aquele que reconhece Se sujeita. a soberania de Deus. Se sujeita a Deus. Humilha, né? Se humilha no sentido de se colocar diante da autoridade de Deus. É Deus quem decide, é Deus quem... Ele está sujeito a Deus. Você, em alguma coisa na sua vida, você está sujeito a alguma coisa na sua vida? Ao quê? O que mais? Dá um exemplo para você entender bem o que é sujeição. Vamos supor, no seu trabalho você está sujeito ao seu superior. Por quê? Ele dá ordem. Ele é autoridade. Você tem que obedecer. Gente, aquele que é humilde, no contexto bíblico de Tiago, é aquele que se sujeita a Deus. O que mais? É aquele que se achega a Deus. Ele diz, chegai-vos a Deus. E Ele se chegará a vós outros. Pois, a gente se achega, a gente se sujeita a Deus, e Ele se achega a nós. Repara só, há momentos onde o primeiro passo é de quem? É do homem. Há momentos em que o primeiro passo é dado pelo homem. Ele se sujeita, ele se achega. Olha só, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Por quê, gente? Tem essa questão aqui, ó. Ele resiste à soberba. Enquanto a gente vive na soberba, no sentido de não me sujeitar a Ele, Ele resiste. E Ele não se achega. Está entendendo? A partir do momento que eu me sujeito, a partir do momento que eu me achego a Ele, então Ele se achega a vós. Por que tem muita gente frustrada com Deus? Não se sujeita. Não se submete, não se achega. Então, vive uma experiência um tanto distante, um tanto longe, um tanto, sabe, não tem efeito, é vão. Gente, é vão. É religião vã. A partir do momento que eu falo, eu tenho fé em Jesus, mas eu me sujeito a Deus, eu não creio, eu não me chego a Ele, é vão. É vão. Por quê? Ele resiste. Há uma resistência em Deus. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo? Há uma resistência, não é em mim, não é em ninguém aqui. Em Deus. Ao sobermos. Tiago diz claramente: sujeitai-vos, chegai-vos. Ele está falando isso para cristão. A carta de Tiago, ela é direcionada diretamente para cristãos. Tem cristão que não se achega, tem cristão que não se sujeita. Sabia? Chegai-vos a Deus,
Sujeitai-vos a Deus. Tiago afirma que o homem deve se humilhar na presença do Senhor. Capítulo 4, verso 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Essa humildade aqui, gente, é essa de se humilhar na presença de Deus. Quem é aquele que se humilha? É aquele que fala: Deus, eu preciso do Senhor, o Senhor conduzir na minha vida, se sujeita a Deus. Deus, vá à frente, toma o caminho da minha vida, toma a direção, toma o rumo, eu preciso de Ti, eu reconheço a minha necessidade, a minha carência. Ele se sujeita, ele se achega, ele se humilha na presença de Deus. Ele se humilha na presença de Deus. Quando Deus fala com ele, ele aceita, ele ouve, ele obedece. É aquele que se humilha na presença do Senhor. Esse é aquele que a sua religião é pura. Aquele que se achega, se humilha na presença de Deus, que Deus conduz a sua vida, que Deus está à frente, que está sujeito a Deus. Deus é quem direciona, é quem determina, Deus é quem manda. Tem muita gente hoje querendo mandar em Deus, sabia? E tem uns aí que vem dessa história, né? Vem dessa ideia. Para muita gente, tem muita gente sendo enganada. Determina, manda, bate Deus, dá soco, luta, faz um monte de loucura aí. Gente, cuidado. Essa doideira aí que vocês não têm ideia. E é vão, hein? Vão. Bom, chegar a Deus, isso é religião pura. Em contrapartida, aquele que a sua religião é vã, como que Tiago caracteriza aí? Como? E quem são os inimigos de Deus? Quem? Aquele que sua religião é vã é amigo do mundo, inimigo de Deus. Tiago os chama de infiéis. Sabia disso? Infiéis, disse Tiago. Verso 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, presta atenção, gente. Aquele, pois, que quiser, ele quer, né? Ele quer. Tem que tomar cuidado com o que a gente quer. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quem não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tiago diz: pois aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E isso, gente, é vão. Eu não queria ter Deus como meu inimigo, viu? Sinceramente, eu não quero ter Deus como meu inimigo, não. Você sabia que tem um monte de gente na igreja que Deus é inimigo? Você sabia? Está escandalizando vocês? Mas é verdade, viu, gente? Tem muita gente nas igrejas que são inimigos de Deus. Porque querem. Porque querem. Porque eles querem. Não é porque Deus quer. Eles querem. Eles querem ser amigos do mundo. Mas ao serem amigos do mundo, constituem-se eles mesmos, eles próprios, inimigos de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se, olha isso, inimigo de Deus. Isso é vão ou não é? O que você acha? Gente, hoje a gente, né, só parentes, né? A gente vê muito, é muito comum, né? Muita gente quer ser amigo de Deus e amigo do mundo. Quer ser amigo de Deus, mas também quer ser amigo do mundo. Gente, isso é impossível. Ou você é amigo de um, ou você é amigo do outro. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Aí ele falou: ah, eu sei que eu tô
Mas ele falou assim, é o seguinte, amigo de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Se não faz, não é. Mas é. Tem gente que acha que ser amigo de Deus é porque canta. Então ele vira ele vira um maestro, né? Ah, vamos cantar. Quanto mais canta, mais amigo de Deus é. Não tem nada a ver, viu, gente? Desculpa, mas não tem nada a ver. A questão aqui é essa, gente. Ó, tem diante de nós, a gente tem o mundo e a gente tem Deus. Tem as coisas que o mundo oferece, tem Deus. E diante de nós, a gente vai reagir sempre com esses dois com uma coisa, com amor. Mundo, amar o mundo ou amar a Deus. Não tem, é impossível, não dá, nem Deus faz milagre nessa história. Não, Deus não vai fazer milagre nessa história, não vai operar prodígios nem sinais nessa história. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não dá. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. A escolha é sua. Quem vai determinar isso não é Deus. Deus não vai obrigar você a amar a Deus. Deus não vai bater na tua porta e falar assim, me ama! Estou tão carente, me ama! Não vai fazer isso, não. É escolha, é o que eu quero. Aquele que quiser. Isso está relacionado ao que você quer. A pergunta então para você é, o que você quer? Você quer ser amigo de quem? De quem você é amigo? Vou perguntar, hein? De quem que você é amigo? Camila, de quem que você é amigo? Ah, muito bem. De quem que vocês são amigos? Você tem que saber, hein, gente? Você tem que saber. Você não sabe? É melhor você pensar nisso antes, hein? É melhor você aprender e falar de quem? Você tem que ter certeza. Você tem dois amigos que você pode ter: o mundo ou Deus. A escolha é sua. Não tem. É como luz e trevas. Tem meia luz e meias trevas. Ai, meia luzinha, né? Meia trevinha. Não tem. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou a sua religião é pura, ou a sua religião tem meia religião pura. Ah, pode ser meia purinho, meio purinho, meio vãozinho. Algumas coisas são vã, algumas coisas são pura, algumas coisas são verdadeiras, algumas coisas são falsas. Tem como mesclar essas coisas, gente? Tem? Não tem. Aquele que sua religião, né, é vã, é amigo do mundo e inimigo de Deus. Ponto. Outra característica, capítulo 5, Tiago 5, verso 13 ao verso 18. Tiago 5, verso 13 ao verso 18. Alguém pode ler? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Vamos lá, diz aí, aquele que sua religião é pura, característica, qual é? Muito bem. Aquele que sua religião é pura, o que ele faz? Ora. Simples, mas é característica daqueles que a religião é pura. Ele ora. Tiago diz, se alguém está
entre vós sofrendo, faça oração. Se alguém está entre vós doente, façam oração sobre ele. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, serão perdoados. Quantas razões nós temos para orar, gente? Ó, o texto fala aqui, ó, sofrimento, doença, pecado. Olha isso. Confessar também os pecados. Se você está relacionado a essa questão a pecados, né? Tiago diz, né? A gente trata isso em oração, gente. Assim são os tratados. Ó, Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E que mais? Você confessa e você ora. Orai uns pelos outros para seres curados. Oração, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não dá para ser cristão sem oração. Não. É fundamental. É característica fundamental, gente. A palavra diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode a súplica do justo. A oração, muito pode. A gente está falando de sofrimento, a gente está falando de doença, a gente está falando de pecado. E aí Tiago está falando assim: ora, faz oração, orai. Olha, parece, né, é repetir, mas tem que repetir mesmo. Ele repete várias vezes: faz oração, ora por isso, ora. Nossa, por que ele tem que fazer tudo isso, gente? Por que ele tem que bater várias vezes nessa mesma tecla? Por quê? Porque eu acho que não cai a ficha. Parece que não cai a ficha. Ora. Porque é muito importante, claro, está evidenciado aí. Está em evidência. Quando se repete muitas vezes algo dentro da palavra, é porque ela está em evidência. Tiago evidencia a oração. Aquele que sua religião é pura, ora. Muito pode por sua eficácia. Tem eficácia. Sabia que a oração tem eficácia? É eficaz. A súplica do justo. Um exemplo, ele dá um exemplo aqui, verso 17, olha só. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Gente, olha só. Elias era o quê? Homem, não era super-homem, não era extraterrestre, não era anjo, não era Deus, ele era o quê? Homem semelhante. O que é semelhante, gente? Semelhante, gente. A quem? A nós. A quem? A mim e a você. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos, o quê? Sentimentos, gente. Sofrimento, doença, pecado, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos, diz a palavra. Homem semelhante a mim e a você. E diz o texto: Elias orou. Elias, o que ele fez? Orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Tem eficácia ou não tem? Muito pode por sua eficácia a oração, a súplica do justo. Elias orou com instância para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e 6 meses. E orou de novo, diz o texto. Olha só essa expressão, gente, presta atenção. Se você não sair com nada aqui hoje à noite, sai com isso, ó. E orou de novo. E orou. Vamos falar junto? E orou. De novo. E orou. De novo. Oração, você faz o quê? De novo. Oração. De novo. Oração. De novo. E orou de novo, e o céu deu chuva, a terra fez germinar os seus frutos. Olha, ele orou, o céu brotou, o céu fez germinar seus frutos, o céu deu chuva, o céu abençoou. Ele orou, gente.
E ele orou com instância, e ele orou de novo, e ele orou, está doente, faz oração, está sofrendo, faz oração, está pecado, confessa, ora, gente, oração. Característica daquele que sua religião é pura, a oração. Bom, e aquele que a sua religião é vã? Olha aí no texto e fala para mim, quem que é? Ele está aí, hein, gente? Presta atenção. Se você não está vendo, procura o que você acha. Quem que é? É aquele que não ora. Ele é um agente oculto na história, mas ele está aí. Aquele que sua religião é vã, este pura e simplesmente não ora para nada. Está sofrendo, não ora. Está doente, não ora. Tem pecado, não ora. Infelizmente, para ele e para outros, ele não ora. Para finalizar, Tiago capítulo 1, verso 26 e 27, de novo, aquele texto inicial, para a gente acabar esse estudo e essa série de estudo. Tiago capítulo 1, verso 26 e 27 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Essas características, a maioria delas a gente já falou. Falamos daqueles que sua religião é pura, falamos daqueles que sua religião é vã. Qual é a conclusão que nós podemos tirar? Que conclusão a gente pode tirar sobre esse assunto? Veja só. Aquele que sua religião é vã, gente, diz o texto, engana a si mesmo. A si mesmo se engana, enganando o próprio coração. Ou seja, este está enganado. Aquele que sua religião é vã está enganado. Vive no engano. Seu próprio coração está enganado. Vive enganado, vive numa mentira, vive numa falsidade, vive uma coisa falsa, vã. Aquele que sua religião é pura, gente, vive sua fé para com Deus, sua religião pura e sem mácula, para com nosso Deus, diz o texto de Tiago. A nossa religião pura, a nossa fé pura, a nossa vida pura, ela está relacionada, sabe com quem? Com Deus. É para com Deus. Essa história, gente, é com Deus que a gente tem que tratar, viu? É com Deus que isso aqui, acontece. É entre você e Deus, entre eu e Deus. É entre você e Deus. Religião pura para com Deus. Aquele que sua religião é pura, vive sua fé para com Deus e se guarda incontaminado do mundo. Cristiano. Minha oração é que sejamos nós assim, daqueles que têm religião pura, verdadeira, para a glória de Deus Pai. Amém? Alguém gostaria de comentar alguma coisa antes de orarmos? Então vamos orar? Vamos orar. Senhor, bendito seja o seu nome, louvado seja o teu nome, bendita é a tua palavra, bendita é a explicação do Senhor, a iluminação do Senhor. Obrigada pela verdade que se manifesta, a verdade que é liberta, a verdade que cura, a verdade que sara, a verdade que salva. Obrigado por Cristo Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor, maravilhosa. Obrigado por quanto ela tem operado nas nossas vidas. Obrigado por quanto o Senhor tem nos ensinado, mostrado a verdade, nos ensinado o caminho que devemos andar, nos ensinado realmente a direção
que nos conduz para uma vida de uma verdadeira religião, uma verdadeira adoração a Ti, uma verdadeira atitude para com o Senhor, uma conduta, atitude que agrada de fato a Tua vida, agrada o Teu coração, alegra o Teu coração. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pela vida de cada um aqui. Obrigado pela Tua grande misericórdia, pela Tua grande graça, pelo Teu perdão. Obrigado pela Tua correção, pela Tua administração. Obrigado pela disciplina do Senhor. Obrigado por nos disciplinar. Senhor, obrigado porque aquele que o Senhor disciplina é aquele que o Senhor ama. O Senhor disciplina aqueles que o Senhor ama. Senhor, te louvo, Pai, pela Tua disciplina. Te louvo pela Tua direção. Te louvo pela unção do Teu Espírito, te louvo, Pai, pela palavra, pela semente da Tua palavra, Senhor, que ela ache, que ela encontre um coração aberto, sujeito a ela, Senhor, um coração realmente como uma terra boa, uma terra, Senhor, fértil, uma terra que dê fruto, Senhor. Obrigado, Senhor, Pai, por a Tua palavra, Senhor, que ela transforme, Senhor, o nosso viver, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, lava o nosso coração, purifica o nosso coração de todo sentimento ruim, de toda amargura, de toda inveja, de todo sentimento falso, de toda religião falsa, para a glória do Teu nome, Pai. Eu oro para a glória do Teu nome, que o Senhor opere grandiosamente nas nossas vidas nesse ano, salvando, transformando o nosso viver, e que venhamos, ó Pai, nos achegar a Ti, Senhor, para que o Senhor possa se achegar a nós. Queremos viver uma vida próxima, se achegar a Ti, Senhor, perto de Ti, Senhor, próximos de Ti, Senhor. Oro pela vida de cada um aqui, oro pela dor, pelo sofrimento, pela angústia de cada um aqui, oro pelas fraquezas de cada um. Eu intercedo, Pai, por cada dor, por cada sentimento ruim, por cada limitação, por cada erro, por cada pecado. Senhor, perdoa os pecados, confessamos os nossos pecados, confessamos a nossa necessidade de Ti, a nossa necessidade da Tua graça, a necessidade da Tua misericórdia, do Teu amparo, da Tua cura, da Tua bênção. Senhor, sê conosco, Senhor, sê conosco, Pai. Faz, ó Pai, o nosso caminho reto, Senhor. Faz o nosso caminho puro, faz o nosso caminho novo. Que venhamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado pela Tua graça. Obrigado por Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.